Graças a paz. Agora vamos definitivamente. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Esperamos vocês aqui às terça-feiras, que é para a gente conversar sobre o que nós estamos estudando. Ô gente, isso, sem medo, gente. Estamos estudando discipulado. Então é uma maravilha, uma bênção do Senhor. Começamos do início do ano estudando sobre a defesa da fé, depois os 9 dons e agora discipulado, porque está uma coisa atrelada à outra. E o discipulado é para nós sermos acompanhados, vocês serem acompanhados e o corpo funcionar de forma correta, saudável e produzindo vidas. E produzindo movimentos espirituais. Amém? Eu gosto de bastante versículos, então a gente vai ler um bocado de versículo, como vai na escola bíblica, assim, bota uns 10 versículos e a gente vai conversando sobre. Mas Deus vai abençoar-nos. Vamos lá, David? Ah não, tá aqui, ó. Foi, agora tá valendo, né? Eles sabem o que é, porque da outra vez, cara, eles me boicotaram, mas Deus abençoe a vocês no altar. Ah, deu ruim de novo. Vamos em frente. Vamos orar? Senhor, te damos graças pela tua presença nesse lugar. Te damos graças porque o altar de adoração já começou a sendo movido e o sacrifício sendo entregue pela manhã desse dia. Já começamos a sentar à mesa e a ceiar na tua presença e entregando o nosso sacrifício. Te agradecemos porque na noite desse dia o teu Espírito já respondeu a pessoas aqui dentro. Já te agradecemos porque o movimento espiritual já começou a acontecer no meio dos louvores. As respostas já começaram a chegar no meio dos louvores. E ela vai continuar, como o nosso pastor estava falando aqui de fé. E a fé tem 3 significados. Ela é confiar, ela é acreditar e ela é obedecer. Então todas as vezes, Senhor, que ouvimos falar que a fé é um firme fundamento, a tua palavra está nos ensinando que a fé é o firme fundamento de acreditar, é o firme fundamento de obedecer e é o firme fundamento de confiar. Estamos aqui porque confiamos, estamos aqui porque obedecemos, estamos aqui porque acreditamos. Estamos aqui acreditando que esse mês será o mês do mover espiritual das vidas que se encontram paralisadas. Acreditamos que é o mover do Espírito Santo para movimentar ministérios parados. Acreditamos que nessa noite, nesse mês, vai ser um mês de movimentar aquela terra que um dia parou de frutificar, para voltar a dar frutos. Senhor, o mundo espiritual, ele é movido pelo Espírito Santo. E muitas das vezes, quando não somos guiados pelo Espírito, começamos a bater com a cara na parede, começamos a entrar por caminhos que não funcionam. Por quê? Porque o Espírito Santo não é o condutor do nosso caminho. Mas nessa noite, esse mês, os nossos pastores nos deu uma direção para poder termos os ouvidos atentos para o movimento espiritual que o nosso Santo Espírito quer nos dar. Então terá dias que o Espírito Santo vai mandar a gente caminhar e nós vamos caminhar. Terá dias que o Espírito Santo vai mandar a gente parar e a gente vai parar. Terá dias que o Espírito Santo vai mandar a gente falar e nós vamos falar. Terá dias que o Espírito Santo vai falar, somente clama, somente ora, e nós assim faremos. Por quê? Porque ser guiado pelo Espírito não é pela nossa vontade. Ser guiado pelo Espírito não é por aquilo que achamos ou pensamos. Não, é pela manifestação do que Ele quer para nós e não do que nós queremos para nós mesmos. Espírito Santo, a partir do dia
hoje começa esse mover nessa casa. Que essa casa continue sendo movida pelo Espírito Santo. Se Ele anda, andamos. Se Ele para, paramos. Se Ele fala, falamos. Se Ele manda orar, nós oraremos. Por quê? Porque o corpo só funciona com o movimento espiritual. E nessa noite, começa o Espírito Santo a mover. Começa a trazer o ambiente do início. Leva a mente da tua igreja cativa nesse momento, para que a igreja venha receber um direcionamento espiritual. Que a igreja venha ser movimentada pelo Espírito Santo. Movimentada pelo Espírito Santo. Leva, Senhor, o espírito dos homens que aqui estão, o espírito das mulheres, até agora, uma conexão real com o Espírito Santo. Aleluia. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? É isso aí, ó. Aqui. Essa presença tem que ser diária. Mais que ser bem-vindo. Ele anda, tu anda. Ele para, tu para. Desejamos outra vez. A ferida se abre, mas quando Ele vem, Ele cura. A porta se fecha, mas se tem um propósito, você vai aguentar a porta fechada. O que fazer quando Ele vem? Fala isso pra Ele, vai. Aqui. O que dizer, vai. Fala isso da tua alma. Ser bem-vindo, nós te desejamos. Vamos aproveitar essa noite para que a tua vida seja literalmente movimentada pelo Espírito Santo. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Aleluia, Espírito Santo. Aqui. Mais que ser bem-vindo. Ele é bem-vindo ali. A tua vida se tornou um altar. Torna ela um altar agora. Um altar. O pastor falou de Isaac. Vai, o altar. Abraão montou um altar para sacrificar o filho dele, porque ele entendeu que o movimento daquela hora era de sacrifício. Monta o teu altar de sacrifício nessa noite. Mais que ser bem-vindo, Aleluia. nós te desejamos outra vez. Aqui. Glória. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 4, 5 e 6. Romanos capítulo 8, versículo 4, 5 e 6. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o... para as coisas do... Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do... é a vida e paz. Versículo 26 e 27. E da mesma maneira também, vem comigo, não é só o seu André não, é uma igreja. Vamos comigo. Mas da mesma maneira também ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do... E é Ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem é os santos? A igreja. E
sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todo movimento do Espírito Santo tem um propósito. Todo movimento que o Espírito Santo começa a dar à sua vida, ao seu coração, tem um propósito. O Espírito Santo fala. Nós precisamos aprender a chegar diante do Espírito Santo para ouvir Ele falar. Muitas das vezes temos somente a intenção de chegar, pedir. Mas nessa noite nós vamos começar a refletir sobre chegarmos diante do Espírito Santo para ouvir Ele falar. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 7, versículo 8. Precisamos aprender a cultura de sentar e falar: Espírito Santo, fala que o teu servo ouve. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8. Por quê? Porque temos tanta ansiedade de conseguir as coisas que não queremos ter a paciência de ouvi-lo. E Ele não tem a preocupação de falar quando nós queremos. A preocupação dele é falar quando Ele precisa falar. E nós precisamos entender quando nós precisamos nos calar. Portanto, como diz o Espírito, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Ele está falando de um cenário que Moisés tira o povo do deserto. Ele leva o povo, ou tira o povo do Egito e leva o povo para o deserto. E o primeiro movimento que o Espírito Santo dá a esse povo é tirar de um cativeiro, levar para um deserto. Aí você se pergunta: mas eu vou para o deserto? Aí você também faz a mesma pergunta: o que é pior? Ser escravo e comer cebola, ou ser livre no deserto? Fica a pergunta. Aí você pode pensar: meu Deus, mas tem opção, eu estou ruim, estou pior. Estou ruim, estou pior. Está ruim, mas pode piorar um pouco mais. Mas o Espírito Santo faz o primeiro movimento com aquele povo: vou te tirar da escravidão, vou te levar para o deserto, porque vocês vão precisar viver na dependência do Espírito Santo. Se Ele move, vocês movem. Se Ele para, vocês param. Se vocês estão com sede, peça, espere a água vir. Se vocês estão com fome, peça, espere o maná descer. Por quê? Como escravo, quem produzia comida? Os escravos. Mas agora, livres, o Espírito Santo queria ensinar: vocês ganharam a liberdade, mas eu vou ensinar vocês o que é viver sobre a liberdade da produção do que Deus quer te dar, no tempo, na hora e no momento certo. Porque o escravo come quando o Senhor deixa, o escravo anda se o Senhor mandar ou não mandar. Mas agora, livre, eu vou te dar a opção de você ouvir a voz e obedece se você quiser ou não.
Então, o Espírito ele fala. Vamos ver Josué capítulo 1. Porque todo o povo de Israel conhecia a Torá. Todo o povo de Israel conhecia a lei. Porque eles eram ensinados. Eram passados de geração em geração. Só que a escravidão entrou dentro. E nós vivemos escravos das nossas necessidades. E não aprendemos a ser livres pelo Espírito Santo. Nós vivemos escravos das necessidades financeiras, emocionais. Nós vivemos escravos das necessidades de consumismos. Mas nessa noite o Espírito Santo quer trazer uma liberdade espiritual para que você se mova segundo o propósito dele na sua vida e não a sua necessidade momentânea. Então Josué capítulo 1 versículo 8, Josué 1:8, para nós entendermos que tudo depende daquilo que aprendemos. Não se parte da tua boca o livro desta lei. O livro está aí no colo de cada um, na mão. Antes medite nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Deixa de ser escravo da prosperidade. Seja escravo do propósito de Deus. Porque a prosperidade fará parte do caminho designado pelo Espírito Santo. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem. Não, e serás bem. Gente, vem comigo. Serás bem. Quem está dizendo é eu ou é a Bíblia? É a Bíblia. Enquanto você querer agir por conta própria, o Espírito Santo para. Sabe por quê? Porque ele tem um caminho para você. Ele tem um propósito. Porque você tem um destino. Ele tem um caminho para alcançar um propósito dentro de você. Para que o seu propósito te leve a um destino. Então, seu movimento é entender o caminho para viver um propósito e ser bem sucedido ao destino. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Porque o primeiro ponto que nós estamos falando, o Espírito Santo fala. Fala isso para você. O Espírito Santo está falando comigo. Eu preciso entender o meu caminho para viver o meu propósito e alcançar o meu destino. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus se apresenta a vocês nessa noite, te dá um caminho, como deu para ele. Você vai lá para Faraó, você já sabe o caminho, porque você morou lá. Você vai voltar lá, e você vai tirar o meu povo de lá, e vai levar para onde? Para onde? Para onde? Para o deserto. Ele está dando um caminho. Depois que você tirar, você vai voltar nesse mesmo lugar que eu estou falando contigo. Para fazer o quê?
glorificar, me adorar. Então, quando Deus se apresenta a você, não é o que você almeja querer, pedir ou agir, é o que Ele tem para falar, mandar e você executar. Porque é Ele quem fala e nós ouvimos. Porque se nós começarmos a pedir sem o direcionamento dele, pediremos mal. Aí a Bíblia vai dizer: e pedires mal, pedires e não receber, porque pediu mal, para a sua própria condenação. Porque se não tivermos um direcionamento dele, um propósito dele, tudo que pedimos será para a necessidade nossa e não para o objetivo dele. E a igreja se movimenta espiritualmente. A igreja não se movimenta pelo que está vendo. A igreja se movimenta por aquilo que está sentindo do Espírito. Vocês estão comigo? Amém? Amém? Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1 e 2. Existe um propósito para esse tema, movidos pelo Espírito. A igreja, o corpo, os membros, as células estão todas aí. Cada corpo, cada membro, cada célula tem um objetivo específico para tudo funcionar. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra estava na minha... Não, gente. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. E a sua palavra está onde? Na minha boca. Na minha boca. O que você está orando, o que você está pedindo, está vindo do Espírito Santo para sair da tua boca? O que você está vivendo, o que você está sofrendo, aquilo que está parado porque você falou e pediu por si mesmo, ou foi o Espírito Santo através da sua boca que falou? João capítulo 14, versículo 15 e 16. João capítulo 14, 15 e 16. Um pouco de versículos e de Bíblia. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas você que está aqui sentado, o conheceis, porque habita convosco e estarás em vocês. Um Deus está dentro de você. Um Deus mora dentro de você. Mas a pergunta é: esse Deus pode falar por você e através de você? Ou é as suas necessidades que está falando por você e através de você? Porque muitas das vezes o que fala com a gente, através da gente, pode ser o Espírito Santo,
o espírito enganador e o espírito do homem, que é a vontade, a necessidade, o sentimento. Então, na escola bíblica, nós discutimos sobre o discernimento de espírito. Então, quando fala sobre discernir o espírito, você pensa que é discernir aquilo que está sendo usado pelo outro. Mas nessa noite eu quero dizer que a primeira pessoa a ser discernida é você mesmo. Então você precisa pedir ao Espírito Santo para discernir o que você está pensando, sentindo, falando e agindo. Vem de Deus, do diabo ou de você. Você tem 3 opções para trabalhar através de você. Então, consequências você sofre, porque pode ser o diabo te tentando, te seduzindo, te atraindo e te derrubando. Pode ser o Espírito de Deus te levando ao deserto para se revelar de maneira sobrenatural, para te conduzir e atravessar o mar, para te levar a um destino que é a terra prometida. Então, quando é Ele te levando, é Ele garantindo a sombra no dia do sol escaldante. É Ele colocando uma coluna de fogo no dia daquele frio que todos te abandonam e você se sente sozinho. É Ele gerando a água da rocha para poder saciar a sua sede. E é Ele dando o maná para poder te alimentar no tempo da escassez. Porque foi Ele que te conduziu até o deserto para te ensinar a ser dependente dEle. Agora, se for o espírito do homem, as concupiscências da carne, a soberba da vida, o que vai te esperar no final do seu caminho é decepções, frustrações, traições, abandono, e no final a sua vida não teve sentido e resultado nenhum. Porque você começou o caminho trilhando sentimentos conduzidos por emoções momentâneas, mas o direcionamento do Espírito Santo é te conduzir a um caminho eterno. Todo caminho que o Espírito Santo traçar para vocês, onde tem espinhos, dores, é porque Ele quer te mostrar um caminho eterno, que é a cruz. Por quê? Porque você precisa entender que Ele é fiel. Então Ele é fiel em todo o tempo. Ele é fiel em todo o tempo. Então quando o Espírito te conduz ao caminho do deserto, aonde não tem o que comer, e você senta, porque quando não tem saída, e você foi conduzido pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo te chamando. Senta, porque é a hora de você ouvir o que eu tenho para você. Chega de falar, porque eu quero mostrar que quando não tenho o que comer, eu quero mostrar a minha fidelidade em você. Sabe por quê? O Espírito Santo está movendo um avivamento, e cada igreja ela tem um movimento espiritual específico, e a CPRV ela está movendo-se segundo o Espírito Santo. E o Espírito Santo, tem hora que ela fala: CPRV, senta, porque parece que a escassez chegou, mas calma, é eu querendo falar, porque é eu que quero você. Então as células do corpo da CPRV, elas começam a se movimentar segundo o que Ele quer fazer, porque Ele é fiel.
Por quê? Porque o próprio corpo, quando ele começa a ter febre, é o corpo, os anticorpos trabalhando para poder matar o vírus dentro do seu próprio corpo. Então ele vai produzindo febre para expelir aquele vírus. E expelir não é expelir pessoas, é tratar pessoas e matar dentro dessa pessoa aquele vírus, para que essa pessoa se torne o próprio anticorpo que o corpo vai precisar mais à frente. Porque ele é fiel. Ele é fiel. Então ele trabalha para que o vírus se torne mais uma célula para poder produzir nela o próximo anticorpo para matar o próximo vírus. Porque o vírus não é a pessoa, o vírus é o pecado que habita na pessoa, mas o sangue do Cordeiro purifica aquela pessoa para que ela se torne o próximo anticorpo que o corpo necessita. Porque ele é fiel naquele momento. Então ele leva o povo ao deserto, senta, porque só parece que não tem o que comer. Espera, vai dar hora. Vai dar hora, calma. O maná que vai descer hoje vai transbordar o teu ser, vai matar as necessidades da tua alma. Mas fica tranquilo, por quê? Porque cada dia vai vir um maná diferente. Por quê? Porque cada dia a necessidade do corpo será diferente. Então hoje pode ter pessoas aqui querendo um tipo de resposta, e o maná vai vir para suprir essa resposta. Você vai ter essa resposta, porque ele vai te dar agora um caminho e um propósito. E no percorrer desse caminho, seguindo esse propósito, cada dia vai vir um maná para suprir a necessidade desse caminho. Porque ele é fiel. Ele é fiel em todo o tempo. Você precisa entender. O deserto não é para te matar. O deserto é para te amadurecer. O deserto não é para te humilhar. O deserto é para te reestruturar. O deserto não é para você morar, mas o deserto é necessário para você passar. Porque o Espírito Santo te guia ao teu chamado. Agora, você precisa entender uma coisa: quem é guiado pelo Espírito não caminha segundo a sua própria força. Fala isso para você. Eu preciso ser guiado pelo Espírito, porque eu preciso aprender a não caminhar com as minhas próprias forças. Eu preciso aprender. Vamos ver? Provérbios capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3, versículo 5. Quando Deus tira o povo e leva para o deserto, Deus ele estava tirando o Egito de dentro deles, porque eles já não estavam mais no Egito. E agora ele vai limpando. Ele vai limpando. E Moisés foi escolhido para aquele momento. Você que já entendeu, você que já passou pelo deserto, você que já atravessou o mar, você que já entrou na terra prometida, você é responsável por essa pessoa que está ao seu lado, para você ser o provedor, o aconselhador, para ele entender que o deserto é lugar de aprendizado. É você que está aí. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não importa como está o deserto, ele vai endireitar. Fica tranquilo. Não sejas sábios
aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus. Ele vai tratando tudo. Enquanto você quiser agir com a sua força, ele vai ficar parado. Pode fazer jejum, pode fazer oração, pode subir o monte, pode fazer voto, pode fazer propósito, pode subir a escadaria da igreja da Penha. Ele não vai se mover, porque é segundo o propósito dele na sua vida e não segundo as suas vontades naquilo que ele tem. Vamos ver? Deuteronômio capítulo 8, versículo 15. É o dia de você entender que o movimento do Espírito Santo não é segundo as suas necessidades, é segundo o propósito dele na tua vida. O movimento do Espírito Santo não é segundo o que aparenta ser necessário à sua vida, mas é segundo um destino que ele tem a você, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas ao teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Quer uma resposta para a sua vida hoje? A sua vida precisa ser guiada por aquilo que ele fala, e não é por aquilo que você quer ouvir. A sua vida precisa ser estabelecida por aquilo que ele tem para você, e não por aquilo que você quer para você. A sua vida, Carol, precisa ter um caminho estabelecido por Deus e não pelos seus propósitos. Salmos 28, versículos 7 e 8. Salmos 28, versículos 7 e 8. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. Quem aqui é ungido? Quem aqui foi ungido pelo Salvador? Quem aqui foi transformado ou está em processo de transformação? Por quê? Porque Deus já preparou tudo. Está tudo preparado. Tudo está preparado desde o início. Quando você falou, o Senhor me recebe, Ele já preparou. Quando teu pai e a tua mãe falou, vamos gerar uma criança, já estava preparado. Antes do teu pai nascer, você já estava preparado. O teu caminho já estava preparado. Está tudo no controle. Tu és o único motivo que me fez ser. Vai, canta. Os filhos já estão. O seu deserto, mas canta isso para o Espírito Santo. Agora só As suas dores, canta isso para o Espírito Santo. encontre meu coração disposto a queimar. Está disposto para o Espírito Santo começar a mover aqui? Vai, porque para ele mover só depende de você. Todos os versos e canções
eu consegui cantar. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino agora. Canta isso pra ele. O teu deserto está doendo, mas entrega esse sacrifício essa noite para ele. Seja movido, movimentado por ele. O domínio é dele, está tudo preparado, está doendo, está sem saída, mas é tudo dele, para ele, por ele, para ele. Vem! É tudo para ele, vai! Pega essa tua dor, essa tua decepção, imagina um monte, imagina uma fogueira e começa a cantar e jogar a tua dor dentro dessa fogueira. Imagina isso, um monte. Olha o que ele falou para Moisés: volta aqui quando tiver no deserto, volta para esse monte, sacrifica aqui, começa a jogar a tua dor dentro dessa fogueira, naquele monte. Imagina um monte, imagina a fogueira e começa a jogar: Senhor, toma aqui nessa fogueira essa frustração, toma essa decepção, e agora se movimenta pelo teu espírito. É por isso que eu estou aqui. Quem me trouxe foi o Senhor, porque eu nem queria estar aqui. Eu não sei nem por que eu entrei nesse lugar. Eu nem ia vir aqui, eu ia passar direto. Eu estou aqui porque alguma coisa falou no meu coração. Eu preciso parar e ouvir. Sabe por quê? Porque Deus tem um caminho específico para cada um. Deus tem um trajeto novo, um recomeço, uma nova história, mas agora guiado por Ele. Por quê? Porque todos os meses que eu vou ver, de hoje em diante, vai ser para Ele. Todas as vezes que eu for chorar, vai ser cantando versos de adoração. Por quê? Porque quando eu quiser parar, o Espírito Santo ele vai interceder por mim e vai falar: Pai, ele não está conseguindo parar, ele quer parar, mas eu estou aqui para dizer: está doendo. Então ele está dizendo: eu quero parar, mas eu quero dizer: ele quer continuar, só não sabe como. Quando você fala: eu não sei mais o que fazer, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele pega a tua oração, chega diante do Pai e fala assim: Pai, não é que ele não sabe o que fazer, é que ele ainda não teve comigo uma conversa, mas eu me apresentei a ele nessa noite e vai ser eu que vou dizer para ele o que deve fazer, como vai ser feito. Sabe quando você não sabe para onde ir? Sabe quando você não sabe mais o que fazer? Sabe quando aquela traição machucou tanto que a vontade é de morrer e você fala: eu prefiro a morte? O Espírito Santo essa noite pegou isso de dentro de você, levou diante do Pai e falou: não é que ele quer morrer, é que ele não sabe mais a quem recorrer. Mas nessa noite ele se apresentou a você e falou: a partir de agora sou eu que vou te guiar. E você agora, no desejo de morrer, vai querer viver para se tornar um gerador de vidas através de você. Sabe por quê? Porque a promessa que ele te fez está de pé. O diabo falou que acabou, mas a promessa, o movimento do Espírito Santo nessa noite é para confirmar a você: a tua promessa está de pé. Não chegou a hora de parar, é agora que nós vamos caminhar. Não chegou a hora de parar de sonhar, só que agora você vai sonhar sendo guiado pelo próprio Deus. Sabe quando o mar está ali e todo mundo falou: Moisés, e agora? Moisés falou: calma, ele tem um propósito para nos ensinar. O mar está fechado, não tem saída, Faraó está vindo, fica tranquilo. Isso tudo estava no cenário que Deus criou. Por quê? Porque eu quero mostrar para você que não é segundo as tuas forças,
mar está fechado, o inimigo está atrás te apontando. Para onde você está? Não toma nenhuma decisão. E o que eu faço? Fala que o teu servo ouve. E o sopro vai vir. O Espírito Santo vai vir soprando e vai falar: o mar vai se abrir hoje. Nós viemos aqui. Esse tema foi colocado para dizer: o movimento vai acontecer hoje. Fica tranquilo, o mar está ali, parado, fechado. Faraó está atrás vindo. Os seus inimigos estão vindo. O mar está ali. E começa um vento, Ana Paula. Um vento. Aí tu fala: meu Deus, o mar está aqui, o inimigo está vindo ali, ainda está vindo mais um vento. Fica tranquilo, porque o barulho de vento dessa vez não é para te derrubar. Pelo contrário, é para ser a solução do teu problema. E o mar começa a abrir. Por quê? Porque quem levou o povo para o deserto foi aquele que prometeu. Mas Alex, eu fui para o deserto por causa da minha desobediência. Eu não ouvi Deus. E agora? Eu estou aqui porque eu plantei. Eu estou aqui agora pelas minhas forças. Eu lutei até agora com as minhas forças. Fica tranquilo. Nós estudamos na escola bíblica e falamos sobre isso. No final do culto, o pastor toda vez dá uma coisa chamada de bênção apostólica. O amor de Deus. De quem? Mas e a graça? O amor de Deus. A graça do Senhor Jesus, que é o favor imerecido. Você andou com as suas forças, tomou caminhos por você mesmo. A cruz. A cruz. Ela trouxe através da cruz uma coisa chamada graça. E essa graça te pegou hoje. A graça te pegou. Por quê? Porque Ele prometeu estar de pé. E a graça te alcançou. Sabe por que a graça te alcançou? Você entrou. E essa igreja está aberta. Por quê? Porque hoje é o encontro da graça com o agraciado. E você foi o agraciado. Eu sou o agraciado da noite. As consolações do Espírito Santo vai pegar tudo isso agora e vai transformar suas falas em orações. Por quê? Porque ele estava cantando aqui agora. Ele vai cantar de novo. Olha só. As suas orações, baseado na graça, que veio através do amor de Deus, e vai começar hoje. Mudar tudo. Mudar tudo. Mudar tudo. Mudar tudo. Mudar a tua casa. Mudar a tua família. Mudar teu marido. Mudar tua esposa. Você ser amado, se sentir amado. Você que era se sentir rejeitado, agora se sentir abraçado. Vamos lá.